Eu acredito que nós passamos por fases, né? Então, eu estou numa fase agora onde eu estou muito fascinado com a história da igreja, né? A história bíblica, a história da redenção. Quando Deus se move, às vezes o mover dele faz com que toda a terra trema. Então o homem ele está vivendo a sua vida normalmente, de repente Deus chama Moisés. Moisés chega para o povo de Israel que está há 400 anos no Egito e no final desses 400 anos eles passam a ser escravos. E Moisés chega e diz: o Deus de vocês me mandou. Só que eles já tinham esquecido quem era esse Deus. Eles sabiam do Deus de Abraão, do Deus Altíssimo, mas eles também sabiam a respeito de todos os outros deuses do Egito, a quem eles também cultuavam. Então chega Moisés e diz: eu vim aqui para dizer para vocês que o Deus de Abraão, ele veio para os libertar do cativeiro. O interessante é que eles não sabiam o nome do Deus de Abraão. Então, quando perguntaram, mas quem é ele? Moisés pôde dizer: ele é o grande eu sou. Ele é Yahvé. Ele foi para Faraó e disse: olha, o Deus dos israelitas diz para ti, deixe o meu povo ir. E Faraó diz: mas eu nunca ouvi falar nesse tal de Yahvé. E decidiu que não ia deixar o povo ir. Mas depois de 10 pragas, finalmente Faraó deixa o povo de Israel ir. Mas agora, no deserto, Deus vai fazer com que este povo desenvolva uma religião. Porque até então eles não tinham uma religião. Eles tinham um Deus que eles mal conheciam, eles tinham uma história racial, sabiam que tinham descendido de Abraão, conheciam a história de Jacó, conheciam que depois Deus mudou o nome para Israel, mas sabiam muito pouco. Então Deus no deserto, Deus dá para eles a lei, um culto, um tabernáculo, uma crença. Isso, gente, isso é revolucionário. Porque os povos ao derredor, todos eram politeístas, todos acreditavam em muitos deuses. Então, o que Deus estava fazendo com Israel era inédito e era revolucionário. E quando a gente lê a dificuldade que aquela geração teve para receber o que Moisés estava ensinando, a gente olhando de fora, né, 4.000 anos depois, a gente até fica meio chateado com os israelitas. Puxa vida, como que eles não entenderam, como que eles puderam ser tão rebeldes? E eu não estou aqui para justificar a rebeldia deles, mas eu compreendo a dificuldade deles, ao ponto de eles, quando Moisés subiu a montanha e ficou 40 dias e 40 noites na montanha e não desceu mais, eles pensaram: olha, alguma coisa aconteceu com ele. Então eles construíram, com o ouro que eles tinham, eles construíram um bezerro. O que muitos teólogos acreditam era que este bezerro, baseado no que Arão falou, e a forma como o culto foi realizado, esse bezerro era uma imagem que eles haviam construído de Yahvé. Não era que eles estavam adorando um outro Deus. Tanto é que Arão diz: olha, aqui está Elohim, aqui está Yahvé, o Deus que os tirou do Egito. Então, era uma mudança muito grande, uma mudança muito radical, que levaria gerações para o povo de Israel entender. Foi depois do exílio babilônico, na volta, quando eles voltaram e começaram a construir o segundo templo, que finalmente podemos dizer que a teologia judaica se consolidou.
Foram muitas gerações. Daí surge Jesus. E Jesus, semelhantemente, ele vem rasgando tudo aquilo que os judeus acreditavam. Ele vem modificando tudo aquilo que havia sido construído durante gerações, durante centenas de anos, para não dizer milhares. Então, nós temos uma situação onde as verdades que Jesus estava trazendo, os ensinamentos que ele estava trazendo, eram totalmente revolucionários, difíceis de receber, difíceis de aceitar. Então, aquela primeira geração, a geração de Jesus, a geração dos apóstolos, foi uma geração que realmente precisou se adaptar a um vinho novo que Jesus estava trazendo. Assim como Israel, ao ser tirado do Egito, precisou se adaptar a um vinho novo que Deus estava trazendo, ou seja, precisavam de um odre, uma maneira de ser, uma maneira de pensar, uma maneira de viver, para conter esta realidade de um Deus único. Agora vem Jesus novamente dizendo, olha, o vinho que eu trago precisa de um odre novo, uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar e de ser. Jesus estava realmente trazendo uma nova religião, tão diferente do judaísmo, que foi muito difícil para as primeiras gerações assimilarem. E até hoje nós sabemos que os judeus não aceitam Jesus como Messias, por causa do seu ensinamento. E o que nós estamos fazendo ao ler a carta aos Colossenses, nós estamos nos deparando com as dificuldades que a igreja primitiva estava enfrentando, as dificuldades com estes ensinamentos novos, inéditos, não novos e inéditos no sentido que não estavam presentes no Antigo Testamento, estavam presentes no Antigo Testamento, mas estavam ocultos. No Antigo Testamento havia profecias que comprovavam que Jesus era divino. Mas para a mentalidade judaica, que acreditava num único Deus, eram monoteístas, eles não conseguiam enxergar ou interpretar corretamente aqueles textos que diziam que o Messias seria filho de Deus, seria divino. E Paulo teve que trabalhar isso, juntamente com os outros apóstolos, trabalhar isso na sua geração, trabalhar com os judeus, para que eles entendessem, trabalhar com os gentios, que também vinham de uma outra cultura, uma outra filosofia, de outras religiões, totalmente diferente da religião que Jesus estava trazendo e pregando. E quando nós entramos aqui no versículo 21 de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo, ele vai mais uma vez abordar um tema que é novo e difícil aceitação, principalmente para os judeus. Então, se vocês abrirem suas Bíblias, em Colossenses capítulo 1, versículo 21, ele vai, então, falar de algo que muitos judeus ainda estavam tendo dificuldade de aceitar. Diz no versículo 21, e a vós outros, falando agora para os gentios, não para os judeus, para os gentios, e a vós outros também, que outra hora eres estranhos e inimigos no entendimento, e pelas vossas obras malignas, reticências, nós vamos continuar. Eu só quero nos deter um pouquinho nesta frase aqui. E a vós outros também, que outra hora eres estranhos e inimigos. Para nós, 2000 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja, em praticamente sua totalidade, é gentílica. Ela é composta de não-judeus, de pessoas que vieram de outras tribos e de outras nações. Mas no tempo de Paulo, isso era algo inédito, porque para os judeus, eles eram o povo escolhido.
Deus havia separado os descendentes de Abraão para que eles adorassem e servissem o Deus vivo. Se algum gentil quisesse participar deste privilégio, desta aliança, ele teria que se tornar judeu, ele teria que se converter ao judaísmo e assim se tornar judeu e teria direito a participar desta aliança feita com Abraão e seus descendentes. Mas vem Jesus e ele inicialmente não deixa isso explícito, mas aos pouquinhos ele vai dando as dicas dele, e o Espírito Santo em seguida começa a abrir as Escrituras, o Antigo Testamento para o povo de Deus, e de repente se descobre que a salvação é também para os gentios, sem a necessidade dos gentios se tornarem judeus, apenas crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Isto era um choque para o povo judeu, principalmente para o povo judeu convertido, os judeus messiânicos, que criam que Jesus era o Messias. Parte da razão que Paulo escreveu a carta aos Romanos é que havia essa disputa, os judeus não querendo aceitar os gentios, e os gentios em contrapartida dizendo, então nós não queremos nada com vocês judeus. E vocês vão ver que há um argumento que Paulo vai desenvolvendo na sua carta aos Romanos, onde ele vai demonstrando que Deus recebe tanto judeus como gentios baseados na obra da cruz. E quando a gente lê Efésios, que é o espelho de Colossenses, lá então Paulo desenvolve muito bem que através de Jesus ele derruba a parede de inimizade entre judeus e gentios e faz dos dois um novo homem, desfazendo a inimizade. Então, se nós pudéssemos nos transportar para aquela época da história, o que está acontecendo é muito grande, e é uma obra do Espírito muito grande, onde ele está movimentando a cultura, ele está movimentando a mentalidade da época, ele está movimentando o povo no seu entendimento. Os judeus estão precisando, assim, num gole só, precisando receber Jesus como Messias, como divino, e os gentios como parte desta economia, parte da redenção, sem terem que se tornar judeus. Não era algo fácil de aceitar. Imaginem vocês uma denominação que tem uma determinada prática de usos e costumes. Durante gerações se ensina de uma maneira, depois chega uma pessoa e diz, não, esses usos e costumes que vocês praticam aí, não precisa mais praticar. Ou tu chega para pessoas que guardam, por exemplo, um dia especial na semana, e tu diz, olha aqui, esse dia na semana que vocês precisam guardar, não precisam mais guardar. Então, nós temos denominações hoje que têm certos ensinamentos que para eles são ensinamentos chaves, determinantes, até mesmo condições para a salvação, e tenta convencer esse pessoal que não é bem assim, não é fácil, não é fácil. Então, não era uma situação fácil, no entanto, era uma situação necessária. E uma característica do ser humano é que ele tem muita dificuldade com mudanças. O homem, ele é naturalmente conservador, né? Os jovens até estão dispostos a fazerem novas experiências, a tentarem coisas diferentes, e normalmente quando vem mudança, a mudança vem através da juventude, são os jovens que aceitam o desafio de experimentar coisas novas, de cogitar, né, o status quo, mas normalmente a sociedade ela é conservadora e demora para que mudanças ocorram. Às vezes podem demorar décadas e até centenas de anos para que haja mudanças significativas.
Então, nós podemos tomar, por exemplo, o tempo em que nós estamos vivendo hoje. A forma como nós entendemos igreja hoje, a forma como nós vivemos a igreja hoje, é muito diferente da forma como se vivia a igreja na Idade Média. Essa mudança entre o cristianismo da Idade Média para o cristianismo de hoje é uma mudança que levou centenas de anos. E mesmo nós, naquilo que nós cremos, naquilo que nós experimentamos em Jesus, e isso não é uma mudança fácil quando a gente começa a aprender coisas novas, não que não estejam presentes nas Escrituras, mas que nós não havíamos enxergado antes nas Escrituras. Então, é uma dificuldade, quando se começa a ensinar, por exemplo, sobre cura divina, para quem toda a vida foi ensinado que milagres só aconteciam nos tempos apostólicos e que hoje não há mais milagres, é difícil tu convencer uma pessoa assim a crer em milagres, porque é a forma como foi ensinado. Então, nós somos pessoas cheias de pré-conceitos. E a verdade é que tem muita coisa que nós acreditamos que talvez não esteja correto e que precisam ser realinhados com a palavra de Deus. Então, tu pode sentar 10 crentes numa mesma sala e bem provavelmente esses 10 crentes terão opiniões diferentes a respeito de muitas questões referentes à sua fé. E o grande desafio é nós chegarmos a um consenso a respeito daquelas verdades que são essenciais para nós podermos andar verdadeiramente em unidade. Eu acredito que quando Jesus fala em unidade, não é apenas unidade de amor, unidade de convivência. Eu acredito que é uma unidade também de crença. Aliás, lá em Efésios, diz assim que nós devemos preservar a unidade do Espírito. E mais adiante diz que na medida que nós formos crescendo e amadurecendo na fé, nós iremos desenvolver uma unidade de fé. Então, esta obra dos apóstolos, da igreja primitiva, em cooperação com o Espírito Santo, é uma obra onde eles estão mudando uma cultura, estão mudando uma mentalidade e introduzindo verdades que sempre existiram nas Escrituras, mas só agora estão sendo descobertas. E uma dessas verdades é que Deus também escolheu a nós, os não-judeus, os gentios, para a salvação. Então, diz em Isaías, capítulo 49, versículo 6, isso é uma profecia que sempre esteve lá, mas que nunca foi visto, porque não fechava com a teologia dos judeus na época. Eles tinham uma doutrina, e quando eles liam algo nas Escrituras que é ao encontro, né, ou de encontro, melhor dizendo, que é de encontro, ou seja, ia contra o que eles criam, então aquele texto ficava obscuro e eles deixavam de lado. Então, olha o que diz Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo. Aqui é Deus falando com Jesus. É um texto messiânico. Sim, diz ele aqui é Deus falando. Pouco é o seres meu servo, ele falando do seu filho Jesus. Para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse texto estava lá, como muitos outros textos. Mas se Paulo fosse ler esse texto para algum judeu cristão da sua época, ele teria dito ou que ele nunca tinha visto esse texto antes, ou que ele nunca tinha entendido esse texto desta maneira antes, ou que ele achava que não era isso que esse texto estava dizendo, que Paulo estava equivocado. Eu estava ouvindo uma entrevista hoje de um teólogo que não acredita no inferno. Ele acredita que Deus é bom, então ele acredita no alguém falou certo,
Vai sair. Não, aniquilamento não. Aniquilação. Não. Um só falou certo, que eu ouvi. Tem uma letra ali, entendeu? Que enrola a língua e não vira, e não adianta. Eu estou virando a chave, mas não pega. Vocês entenderam, né? Ele acredita que Deus é amor. Então, olha só a doutrina. Isso é uma doutrina que existe. A doutrina é o seguinte, que a vida eterna não existe para o ser humano. O homem perdeu a vida eterna na queda. Logo, ela só é restaurada para aqueles que se convertem a Jesus. O que se converte a Jesus, ele adquire, então, em Cristo Jesus, a vida eterna. Aqueles que não se convertem a Jesus, não adquirem a vida eterna. Isso significa que, ao morrerem, eles deixam de existir. Não existe inferno. E nesse debate, o pessoal está mostrando para eles textos, né, que demonstram claramente que o inferno existe. E ele consegue não entender, e não concordar, e insistir com o seu ponto de vista. Tem até um momento que diz assim, mas aqui fala, o dragão, o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo, né, por toda a eternidade, diz, mas só esses três. E daí o outro diz, não, mas se tu for mais adiante, tem o trono branco, e diz que todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Ele diz, não, mas também tem pessoas que pregam a pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Então, isso aqui é uma questão de interpretação. Então, olha a dificuldade. Quando nós temos preconceitos que nós recebemos ao longo dos anos, ou que nós desenvolvemos, como nós podemos ficar cegos para verdades que estão tão claras. Então, aqui está muito claro que Jesus viria não apenas para salvar Israel, ele viria também para ser luz e salvador dos gentios. Jesus mesmo, na sua pregação, tendo o cuidado, né, que ele não podia, assim, abertamente declarar que ele estava vindo também para os gentios, senão provavelmente ele teria perdido os próprios discípulos. Ele diz em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós, lendo isso, fica muito claro que ele está falando aqui dos gentios. Mas Jesus tinha que falar por enigmas, por parábolas, porque o povo não tinha condições de aceitar. E pasmem, logo que a igreja surge ali no dia de Pentecostes, todos aqueles 3.000 que se converteram eram judeus. E durante anos, só se evangelizava judeus, não se evangelizava gentios. Até que um dia lá está Pedro, se preparando para o almoço, estava com fome, estava então em cima da casa e estava orando, buscando o Senhor. Tem uma visão, e Deus faz um lençol descer cheio de animais impuros, e Deus diz, mata e come. E Pedro diz, de jeito e maneira, não, Senhor, né? Duas palavras que não poderiam estar numa mesma sentença, né? Não, Senhor. Mas ele diz, não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E Deus diz, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. E ele estava falando dos gentios. Em seguida chegam alguns gentios, o Espírito Santo avisa ele, olha, estão chegando alguns gentios aí, vão com eles, que eu tenho algo que eu quero fazer numa outra cidade. E Pedro vai e ainda não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, se vocês forem comigo lá para Atos 10, capítulo 10, começando no versículo 25, é muito interessante ler isto, porque o que está acontecendo? O Senhor, aos pouquinhos, está trazendo à luz a totalidade do que Ele quer realizar.
A igreja ainda não entendeu, ela está começando a compreender a grandeza do Evangelho, a grandeza da obra de Cristo, mas ainda não está claro. Então aqui está Pedro, então 10:25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio, que era um gentil, era um centurião gentil, ao encontro, e prostrando-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha como era sério o negócio. Não podia entrar numa casa de um gentil, não podia nem conversar com um gentil, nem ter qualquer tipo de relacionamento com um gentil. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Agora eu pulo para o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam junto com Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foram derramado o dom do Espírito Santo, ou seja, Pentecostes, se repetindo tudo de novo, na casa de um gentil, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, ou seja, a batizarmos estas pessoas? Pois assim como nós, receberam o Espírito Santo. Bem, a gente pensa, que coisa bonita, agora ele vai para casa, né, vai dar o testemunho, olha aqui, ó, ganhei toda uma família para Jesus. Que nada, o presbitério de Jerusalém, o meio-irmão de Jesus, Tiago e outros líderes lá chamaram Pedro e perguntaram: Pedro, o que tu fez? Tu entrou na casa de um gentil, tu pregou para um gentil? E Pedro disse: mas meus irmãos, o que eu posso fazer? Eu tive essa visão, chego lá, falo de Jesus, são cheios do Espírito Santo, como que eu vou recusar o batismo nas águas para essa gente? E daí, pasmem, conclusão do presbitério: então a salvação é também para os gentios. Tadá! Né? 20 anos depois a igreja constituída, a salvação também é para os gentios. Então eu acho fantástico essa paciência de Deus e esta obra do Espírito, onde Ele vai nos transformando de glória em glória. Ele vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de entender a palavra de Deus. Na verdade, queridos, nós todos somos cheios de ranço, nós somos cheios de preconceitos. E a pessoa que é ensinável é esta que mais cresce. Mas, infelizmente, muitos de nós não somos ensináveis. Nós temos a nossa crença e é aquilo ali, a gente não vai abrir mão daquilo. É como um cachorro que tem, né, um osso na boca e ele não vai largar. E é por causa dessa nossa intransigência de discutir, de procurar ler as Escrituras com uma mente aberta, que muitas vezes surgem diferentes denominações e brigas teológicas, porque na verdade a palavra de Deus ela não é complicada, nós somos complicados, nós que somos complicados, mas o Senhor tem muita paciência para lidar com a gente. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que ainda na nossa geração não se venceu, é esta compreensão de que realmente somos salvos pela graça e não pelas obras. Ainda há dentro de muitos de nós aquele sentimento que para Deus me aceitar, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer coisas boas. Evidentemente que quem peca vai para o inferno, perde salvação. Não estou falando de pecado, eu estou dizendo que há um sentimento de culpa que a gente carrega, que é muito forte,
porque ainda não entendemos a grandeza da obra de Jesus na cruz, e que é a graça que vai nos transformando, por meio do Espírito de Deus, de glória em glória. Então, há muitas dificuldades que nós temos na nossa vida cristã, exatamente por nossa falta de uma compreensão maior daquilo que a palavra de Deus ensina. Eu acredito que nós não experimentamos mais da glória, mais do poder, mais da graça, por causa dessas dificuldades que nós temos em certas questões, certas verdades que a palavra de Deus ensina. Bem, Paulo aqui, né, falando dos gentios, e como os gentios que eram estranhos e inimigos, como eles também estão incluídos na salvação, ele fala algo interessante. Ele diz que não somente nós, gentios, éramos estranhos à teologia dos judeus, estranhos ao Deus dos judeus, a que os judeus acreditavam, tudo isso era estranho para nós. Nós também éramos inimigos do Deus verdadeiro, servindo a deuses falsos. E ele diz uma coisa interessante. Ele fala primeiro que nós éramos inimigos, nós agora convertidos, nós éramos inimigos no entendimento. É esse fato que torna a reconciliação com Deus tão difícil. O pecado corrompeu e perverteu os poderes morais e intelectuais do homem. Assim, todo homem está naturalmente contra seu Criador. Existe uma aversão irracional contra Deus em todo homem. Quando nós olhamos para a sociedade hoje e a forma como a nossa geração está desafiando Deus, desafiando-o nas suas crenças, nos seus novos valores, está difícil, nós já falamos isso antes, está difícil de assistir TV, porque em todos os filmes, em todos os seriados, sempre existe uma ideologia por trás, uma tentativa de meter goela abaixo, né, esta liberdade que nos permite ser o que a gente quer ser, independente daquilo que Deus nos fez. Então, existe esta oposição a Deus, uma oposição que é inata, que está presente por causa da natureza pecaminosa. E quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, nós nos deparamos com esse choque de crenças, este choque do que é certo e o que é errado, do que é santo, do que é profano, do que é verdade, do que é mentira, do que é religião e do que não é religião. Então, a nossa mente se tornou verdadeiramente um campo de batalha, não só antes de nós conhecermos Jesus, mas também um campo de batalha depois de conhecermos Jesus. Quando a Bíblia fala em renovarmos a nossa mente, né, que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente, este renovar a nossa mente significa realmente pegar um pano e limpar o quadro branco de tudo que está escrito ali e estar disposto a aprender aquilo que a palavra de Deus ensina. E eu volto a dizer, uma das dificuldades que eu mais encontro no discipulado, primeiramente encontrei na minha vida e encontro daí na vida de muitos outros que eu tento discipular, é essa intransigência, essa falta de disposição de aprender coisas novas, de questionar certas crenças, e estar disposto a mudar naquelas coisas que a gente vê que a palavra de Deus discorda da gente. O que eu acho mais incrível é que a palavra de Deus diz algo, a gente lê, a gente concorda, no entanto, continuamos vivendo de forma contrária. Então, a nossa mente é algo maravilhoso, né? A mente é algo maravilhoso. E, sem dúvida, a nossa mente interpreta aquilo que Deus deposita em nosso espírito. Mas a mente também é um lugar onde nós podemos nos perder.
E quando nós falamos com as pessoas, realmente, muitas vezes, a sua maneira de pensar se torna um grande obstáculo para que elas recebam a Cristo. A outra coisa que ele diz aqui, nós nos tornamos inimigos de Deus, não só na nossa maneira de pensar, mas também pelas nossas obras malignas. Ou seja, esta alienação da mente mostra-se por obras pecaminosas, e essas obras pecaminosas são a evidência desta alienação. Então, a nossa maneira de comportar nos denuncia que nós não estamos em concordância com o Senhor. Então, realmente, o nosso comportamento, ele revela aquilo que nós cremos. Se tu é uma pessoa extremamente nervosa e preocupada, este teu nervosismo, essa tua preocupação, ela é um reflexo da tua maneira de pensar a respeito de Deus, a respeito do seu cuidado, a respeito da sua provisão, a respeito do seu amor. Então, tu pode dizer que tu acredita que Ele te ama, que tu acredita que Ele cuida de ti, que tu acredita que Ele é bom, mas a tua preocupação, o teu nervosismo, demonstra que, na prática, lá no fundo, tu pensa diferente. E aqui está o grande abismo entre aquilo que se professa e aquilo que se vive, não é? Então, tu pega uma pessoa no mundo que não crê em Jesus, e a pessoa diz, eu sou boa, eu não faço mal a ninguém, eu amo todo mundo, mas no dia a dia, tu vê que não é nada disso. No entanto, ela tem uma dificuldade incrível de receber a Jesus. Bem, João, capítulo 16, versículos 7 a 8, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, isso é maravilhoso, que o homem natural, ele é incapaz de realmente receber o Evangelho. Mas aqui nós temos o Espírito Santo que nos foi dado para nos ajudar a convencer do pecado, a convencer da justiça de Deus por meio de Jesus e a convencer da realidade do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo para cooperar conosco, para que as pessoas se convertam. Eu sei que muitos aqui estão dispostos a evangelizar, e talvez a tua experiência tenha sido, ao evangelizar, as pessoas são como pedra, né? Tu fala de Jesus e elas não têm interesse, não é verdade? Essa não é a experiência de muitos de vocês? É minha, eu fico frustradíssimo. Eu falo de Jesus para as pessoas e elas demonstram claramente. Meus vizinhos, eu praticamente, não vou dizer todos, mas muitos dos meus vizinhos já tentei evangelizar. O desinteresse é gritante. Aliás, às vezes a gente está conversando, todo mundo sorridente, eu menciono Jesus, o sorriso se vai, a conversa encerra, não é? Por quê? Por causa dessa inimizade que existe, uma inimizade na mente que gera um comportamento que distancia as pessoas do Senhor. Mas aí nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem interesse. E se nós formos pensar em nós aqui, todos que estão aqui que são convertidos, né, como foi a tua conversão? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar com as pessoas e perguntar, como foi a tua conversão? E às vezes tu ouve algumas histórias muito interessantes. A pessoa diz, eu me converti sozinho, no meu quarto, lendo a Bíblia. Outra pessoa, eu me converti assistindo um programa de televisão. Né? Outro diz, eu me converti no desespero, eu clamei a Deus. E tu vê que, às vezes, eu já passei, né, mais de 1 hora tentando convencer uma pessoa, nada. Outro, assim, ele tá caminhando na rua, vê um folheto e entrega a vida para Jesus. É a obra do Espírito Santo. E eu acredito que nós precisamos
aprender a depender mais do Espírito, pedir mais a cooperação dele, né? Nós sabemos que nos avivamentos há uma colheita muito grande de almas, muitos se convertem nos avivamentos. Por quê? Porque nos avivamentos o Espírito de Deus se move. E é isso que nós precisamos de um novo mover do Espírito, que vai fazer com que nossos parentes, nossos colegas, nossos amigos, nossos vizinhos, ao ouvir de Jesus, eles queiram. Eu acho tão interessante, não tinha cidade que Paulo entrasse que algumas pessoas não se convertessem. A experiência dele é muito diferente da nossa, e eu acredito que nós estamos entrando num tempo, como congregação, onde o Senhor quer nos dar vidas, quer nos dar almas, né? Mas para isso acontecer, nós precisamos aprender a cooperar com o Espírito de Deus, estar disposto a deixar Ele nos usar, para que vidas se convertam e não resistam. Em Atos, capítulo 16, versículos 14 e 15, a gente lê um incidente fantástico, é a respeito de Lídia. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E daí diz assim, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Uau! O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a fazer isso. Então, aqui nós temos um exemplo perfeito da obra do Espírito Santo, levando não só uma mulher, mas toda a sua casa a se converter a Jesus. Quantos querem essa experiência? Né? Eu quero poder falar de Jesus para as pessoas e ver uma disposição de ouvir mais, uma disposição de receber e de entregar a sua vida. Eu quero que o Senhor lhes abra o coração para entender as coisas que eu estou falando. Nós estamos orando assim? Será? Como que é a tua oração? Primeiro, tu estás orando pelos perdidos? Primeira pergunta, né? Segundo, se tu estás orando pelos perdidos, tu estás orando para que o Espírito Santo abra o entendimento deles, para que seus olhos sejam abertos, para que seus corações, né, sejam amolecidos, esse coração de pedra substituído por um coração de carne? É uma questão importante. Eu lembro que quando eu li a respeito de cura divina e libertação, eu pensei, isso aqui é bíblico, isso é verdade. A minha experiência não é esta, mas a Bíblia diz que pode ser. E eu lembro o quanto eu busquei, o quanto eu orei, e chorei, e clamei, e o quanto eu me arrisquei, orando por enfermos e expulsando demônios. Muitas vezes o enfermo não era curado, muitas vezes o demônio nem se manifestava. Eu sabia que a pessoa precisava de libertação, mas ela bocejava enquanto eu orava. E, como vocês já sabem, às vezes a pessoa morria enquanto eu orava. Mas eu insisti, dizendo: Senhor, eu sei que esta unção existe, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, mas também pelas minhas enfermidades, e eu sei também que Ele venceu os principados e potestades na cruz, e que Tu disseste, aquele que eu libertar verdadeiramente será livre. Então eu fui insistindo, e na minha insistência eu comecei a experimentar esta maravilha de ver uma pessoa ser curada, ou a maravilha de ver uma pessoa ser liberta. A minha última experiência foi ver uma pessoa ser liberta de um espírito de epilepsia. Já pensou? Este mesmo princípio se aplica à evangelização. Pode ser que tu é uma pessoa que fala de Jesus, entrega folhetos, mas tu não está vendo ninguém se converter. As pessoas, elas não estão te ouvindo, seus corações estão fechados, os seus pré-conceitos
conceitos, as suas convicções, os seus valores, a sua religião, um coração fechado, uma mente fechada, práticas que a pessoa não está disposta a abrir mão para seguir Jesus. Mas se nós insistirmos e clamarmos e dizer: Senhor, nós queremos ganhar a nossa geração para Ti, e nós não desistirmos de falar de Jesus, queridos, eu acredito que haverá um momento onde o Espírito vai começar a se mover, e nós vamos começar a experimentar vidas se convertendo a Jesus. Eu não me contento em apenas falar de Jesus. A Bíblia diz: ide fazei discípulos. Vai além de apenas evangelizar, é ganhar vidas, é ter filhos. Como é triste, né, quando uma mulher quer ter um filho e ela não consegue. Pois hoje em dia tem tratamento para isso, né? Uma mulher não consegue engravidar, tem tratamento. Pois eu quero dizer, tem tratamento para aquele que não consegue ganhar vidas para Jesus. Se nós clamarmos, se nós pedirmos, se nós insistirmos, eu acredito, irmãos, que nós vamos começar a experimentar ganhar vidas. E quando a gente começar a ganhar vidas, nós não vamos querer parar mais. Bem, no versículo 22, agora, indo para o versículo 22, de Colossenses, diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, no versículo 21, diz que nós éramos, outra hora, nós éramos estranhos e inimigos no entendimento e pelas nossas obras más ou malignas, mas agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora, porém, vos reconciliou. Esta harmonia entre Deus e os gentios, porque é isso que é reconciliação, né? É quando uma harmonia é restaurada, uma harmonia que não existia. Esta harmonia entre Deus e os gentios, ela surgiu por meio da cruz. Até aí não tem mistério. Todavia, como nós acabamos de dizer, esta mesma reconciliação, ela só ocorrerá com a intervenção do Espírito e da graça de Deus. Por quê? Porque o homem e aqui eu vou tomar emprestado do calvinismo, o homem é depravado. Totalmente depravado. A nossa natureza é uma natureza inimiga de Deus. Somos filhos da desobediência, somos filhos da ira, Paulo diz. Então, há uma natureza depravada que resiste a Deus, que não quer nada com Deus. Mas o Senhor nos deu o seu Espírito e Ele nos deu a sua graça para que esta depravação não seja motivo para a nossa condenação. Então, escutem só o que diz em Efésios capítulo 2, versículos 3 a 5. Diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora, eu quero que a gente se detenha um pouquinho nessa palavra graça. Eu quero falar um pouquinho sobre a graça, né? A gente fala muito sobre o Espírito, falamos muito pouco sobre a graça. E por que eu estou sendo um pouco, assim, teológico aqui? Por que eu estou trabalhando tanto em cima de doutrina? Eu vou dizer, porque nós estamos vivendo num mundo globalizado, e vocês estão tendo acesso a um monte de lixo, e vocês vão precisar saber discernir entre o que é santo e o que é profano. Não tem como impedi-los, né? Nem desejo fazer isso, de pesquisar, de estudar, de ouvir, de assistir. Mas a verdade é que
essa globalização, a internet, ela nos deu acesso a tanta informação, e a tanta informação errada, que muitos de nós corremos o risco, se não conhecermos bem as Escrituras, o risco de cairmos em heresia. Eu já estou ouvindo pessoas que antes eram pessoas que andavam nos caminhos do Senhor em santidade, em pureza, em amor, que hoje estão totalmente desvirtuados, totalmente perdidos, crendo em terríveis mentiras, abandonaram a fé por causa de informações erradas que receberam. Então, no mínimo, ainda que pode ser um pouco seco, né? Tenho certeza que seria mais interessante a gente falar sobre, né, o poder de Deus e sinais e maravilhas, mas para a gente chegar lá, a gente vai ter que também falar sobre a graça. Então, aqui está dizendo que todos nós éramos totalmente depravados, filhos da ira, mas Deus, segundo a sua grande misericórdia, nos amou e nos entregou o seu Filho e nos deu a sua graça para que fôssemos salvos. Em 2 Coríntios 6:1 diz: não recebeis em vão a graça de Deus. Agora, eu preciso pegar esses dois textos, eu preciso pegar Efésios capítulo 2, versículo 5, pela graça sois salvos, e eu preciso pegar 2 Coríntios 6:1, não recebeis em vão esta graça, para falar agora a respeito de dois posicionamentos que são ortodoxos, são posicionamentos sérios, totalmente contraditórios, mas são posicionamentos históricos, e são posicionamentos considerados, como eu disse, posicionamentos ortodoxos, e nós vamos encontrar uma ala da igreja que pensa de uma maneira, e uma ala da igreja que pensa de outra maneira. Nós vamos encontrar aqueles que são arminianos, e aqueles que são calvinistas, aqueles que creem na graça preveniente, e aqueles que creem na graça irresistível. Tá? E eu quero falar rapidamente sobre estas duas interpretações a respeito da graça. Então, os que seguem Armínio, os que são arminianos, eles creem na graça preveniente, ou seja, uma graça que chega e nos induz a algo. Tá? É um conceito teológico cristão, e esta graça divina que precede as decisões humanas, ela é uma graça que não se impõe, mas ela cria condições para a gente poder escolher. Em outras palavras, todos os homens são depravados, ninguém quer Jesus. Então vem o Espírito, juntamente com esta graça preveniente, e esta graça, ela amolece o nosso coração o suficiente para a gente ouvir e escolher. Ela não nos induz a escolha, mas nos possibilita a escolher. E o que eu acredito, queridos, é que o que nós estamos vivendo hoje, é que nós estamos falando de Jesus, e essa graça não está se manifestando. As pessoas, elas estão ouvindo, mas vem o diabo e rouba a semente, e não está vendo aquele momento onde a graça vem, e a pessoa entende o que está sendo dito, como aconteceu com Lídia, né? Ela diz que ela ouviu e ela entendeu. Essa graça que faz com que a gente ouça, a gente entenda, e tenha aquela janela de oportunidade para fazer uma escolha. Isso significa que a salvação é para todos, mas todos não serão salvos, porque alguns rejeitarão o Evangelho. Se não fosse pela graça, todos rejeitariam o Evangelho, mas por causa da graça, todos têm a oportunidade de escolher o Evangelho. Amém? Tá? Então, eu já digo de antemão que nós, aqui como congregação, nós somos dessa escola. Nós somos arminianos, porque nós cremos que precisamos da graça para ouvir, entender e poder escolher. Mas nós também acreditamos no livre-arbítrio, que a pessoa pode aceitar ou rejeitar.
porque a salvação é para todos. Por isso que diz em 2 Coríntios 6:1, não recebeis em vão a graça de Deus. Ora, se tem um texto dizendo não recebeis em vão, significa que é possível tu receber a graça em vão, ou seja, é possível tu rejeitá-la. Agora, a outra forma de graça que é ensinado é a graça irresistível, tá? É um ensino considerado calvinista, e esta é uma doutrina que ensina que a graça salvadora de Deus, ela é efetivamente aplicada àqueles a quem Deus determinou para a salvação. É uma graça que não pode ser resistida. Em outras palavras, Deus elegeu algumas pessoas para a salvação e as demais para a condenação. Então, aquelas que Deus escolheu para a salvação, vem uma graça. E essa graça é irresistível. A pessoa, ela ouve o Evangelho, ela entende o Evangelho, e ela não tem escolha senão se render ao Evangelho. São os eleitos. Então, se nós fôssemos dessa escola aqui, todos que estão aqui dentro são eleitos. E aqueles que ouvem o Evangelho e rejeitam, provavelmente não são eleitos. Eu não acredito que esta seja a definição correta de graça, mas é uma definição aceita, né, principalmente pelas igrejas reformadas, pelos presbiterianos e por outros mais, e outras denominações. Não vou discutir, quem sabe eles estão certos, quem sabe na eternidade, porque tem versículos que apoiam tanto um quanto o outro, e quem sabe a gente vai chegar no céu e vamos descobrir, olha só a verdade, são só os eleitos que estão aqui em cima. Ou talvez eles vão descobrir, né, que só um pouquinho, a salvação era para todos, e a gente não sabia. Eu só sei de uma coisa, Wesley, ele era arminiano, Whitefield era calvinista. Logo, tu não pode tirar pedra nos calvinistas, nem nos arminianos. São pensamentos diferentes, mas quando dois gigantes, né, pensam diferente, e não tem como tu não reconhecer como Deus usou Whitefield, como Deus usou o Wesley, então nós somos obrigados a nos render à interpretação de cada um, e simplesmente ver com qual nós vamos nos posicionar. Amém? Ok. Mas a graça, ela é importante, assim como o Espírito é importante. E a graça, ela está presente na conversão, e ela está presente no dia a dia. Existe esta graça salvadora, tá? Esta graça redentora, mas também existe uma graça capacitadora, que nos capacita a fazer a obra de Deus, a viver o nosso destino, e uma graça também santificadora, que nos capacita a ser parecidos com Jesus. Então, a graça é um mistério para mim, é um mistério, mas é uma dádiva de Deus que permite que a gente creia, se converta, seja transformado à imagem de Jesus e consiga viver a vida que Deus tem para nós. Paulo disse, pela graça, né? O que eu fiz, pela graça. O que eu sou, pela graça. O que nós somos aqui é pela graça. Se nós ainda estamos nos caminhos do Senhor hoje, é pela graça. Hoje de manhã eu estava no meu devocional dizendo, Senhor, quantas vezes o diabo poderia ter me destruído? Quantas oportunidades ele teve para me afastar de Ti? Mas a Tua graça me manteve nos Teus caminhos. Né? Nunca vou poder me gloriar na presença do Senhor. Eu sei que foi pela graça. No corpo de sua carne, de novo, gente, Paulo voltando, vocês vão perceber em Colossenses, ele não pede a oportunidade de voltar a falar que Jesus veio em carne. Então, no corpo da sua carne, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Este é o elemento, né, do sofrimento de Jesus. Ele não era um anjo, ele não era um espírito. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. E no seu corpo, ele levou nossos pecados e as nossas dores. E daí diz, para apresentar-vos perante ele, perante Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora, com isso eu estou encerrando, mas
Está cedo ainda. Essa questão, né, para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora, quando tu lê isso, tu pode pensar assim, ó, isso é para agora ou é para o futuro? É apresentar santo, irrepreensível e inculpável hoje ou na volta de Jesus? Como é que funciona isso, né? A gente sabe que a palavra santo significa separado, consagrado. A gente sabe que a palavra irrepreensível significa sem mancha, sem defeito. E inculpável significa livre de qualquer acusação. Então, se a gente pega os três, fica bem bonito, né? Nós fomos consagrados, separados para Ele. Nós somos a noiva sem mancha, sem defeito. Mas também nós somos um povo livre de qualquer acusação, porque não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Estas três dimensões da santidade, né? Elas estão presentes aqui agora ou elas estarão presentes no futuro, na volta de Jesus? Como é que é? Eu sei que quando eu olho para mim, eu não vejo toda essa perfeição, não. Né? Eu vejo bastante coisa que me desagrada. Então, como é que isso funciona? Então, biblicamente, na verdade, a santificação, ela ocorre em 3 momentos. Ok? Há 3 momentos em que a santificação ocorre. Ela ocorre no passado, nós fomos santificados. Ela ocorre no presente, estamos sendo santificados. E ela ocorre no futuro, seremos santificados. Como é que funciona isso? A santificação que está no passado é a santificação posicional. Ou seja, ela ocorre no momento que nós somos unidos com Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê em Cristo Jesus. Ele nos vê através do sangue do Cordeiro, que serve de filtro. Eu diria assim, quando Ele olha para nós do céu e Ele vê aquele filtro, Ele não nos vê como nós somos, mas como nós seremos quando o Espírito tiver concluído a sua obra em nós. Aleluia! E é isso que permite que nós entremos na sala do trono e comungamos com Ele. Porque quando Ele nos vê, Ele não nos vê com as nossas falhas e fraquezas e dificuldades, Ele nos vê através do seu Filho, e por causa de Jesus, Ele olha para nós e Ele nos vê perfeitos, Ele nos vê santos, consagrados, sem defeito, sem acusação. Então, é a santificação posicional, diz em Hebreus 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados, está no passado, temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aleluia. Né? A pior coisa é tu chegar na presença de Deus pensando que tu está ali, porque hoje tu viveu uma vida retinha, né? Hoje eu consegui não mentir, hoje eu consegui não brigar com a minha esposa, hoje eu consegui, né, não falar um palavrão lá para o meu chefe, então hoje eu posso entrar na presença de Deus sem medo. Daí o outro dia tu briga com a tua esposa, tu bate o pé, diz um palavrão, né? Tu briga com um colega no serviço, e daí tu diz de noite, hoje eu não vou orar, porque hoje eu me comportei muito mal. Só um pouquinho, não é assim. Nosso relacionamento com Jesus não é assim. Nosso relacionamento com Deus não é assim. Né? Evidentemente, quando a gente pega, a gente confessa, quando a gente peca, a gente confessa, a gente se arrepende, e a gente procura não voltar a praticar aquele pecado, né? Eu estou falando para aqueles que querem viver uma vida de santidade, mas não somos santos, nós somos pecadores, somos falhos. Mas nós temos o sangue do Cordeiro, que nos cobre. Evidentemente, se tu escolhe viver em pecado, essa cobertura, ela tem limites. A pessoa que escolhe viver em pecado, ela não pode confiar mais na cruz nem no sangue de Jesus, porque ela está, como dizem Hebreus, ela está na verdade pisando em cima do sangue, ela está na verdade desprezando a obra da cruz, não é? Então eu não estou dizendo que nós estamos, essa seria a graça barata, né? Que Bonhoeffer fala, mas aqueles que desejam agradar a Deus, mas que na sua fraqueza acaba tropeçando, nós sabemos que nós temos o sangue de Jesus que nos cobre, e Deus nos vê através deste sangue precioso, e que faz com que eu sempre possa chegar na presença dEle e chamá-lo de Pai, né? Daí existe a santificação
presente, né, que é a santificação progressiva, que ocorre através da obra gradual do Espírito Santo. Estamos sendo transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus. Esta obra, ela é progressiva. Aos pouquinhos nós vamos sendo corrigidos, aperfeiçoados, transformados de dentro para fora, pela graça e pela obra do Espírito. Diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Veja bem que é uma salvação progressiva. Por isso que eu digo, eu sempre procuro olhar para trás e ver o quanto eu já progredi. Se não houve progresso, eu me preocupo. Às vezes eu encontro irmãos que eu não vejo há muitos anos, e eu converso um pouco com eles, observo eles e percebo que não houve crescimento nenhum. Isso é preocupante, né? A Bíblia diz, pelo tempo decorrido já deveriam ser mestres. Então, eu não posso usar a santificação posicional como desculpa para não crescer, não amadurecer. Há uma obra de graça, uma obra do Espírito que está procurando me transformar à imagem e semelhança de Jesus. Esta minha meta é ser melhor este ano do que eu fui o ano passado. Agora, se todo ano, eu lembro, teve uma época que eu fazia um diário, e no final do ano eu terminava o diário sempre do mesmo jeito. Eu disse, tem uma coisa errada aqui. Eu não estou crescendo, não estou mudando. Tem que haver crescimento, tem que haver mudança. Se não há crescimento, se não há mudança, tem uma coisa errada. E na equação, o erro está do nosso lado, não do lado de Deus. Então, alguma coisa nós precisamos corrigir no nosso andar com o Senhor, porque deve haver progresso, deve haver crescimento, certo? E daí existe a santificação futura, que é a santificação final, que ocorrerá na volta de Jesus, quando seremos transformados à sua imagem. Aleluia! Então, verdadeiramente, a vida é muito curta para algum de nós conseguir chegar à perfeição nesta vida. Né? Se Deus dependesse disso, ninguém seria salvo. Mas Ele não depende disso. O sangue de Jesus nos cobre, enquanto isso o Espírito está nos transformando, mas um dia Jesus vai voltar. E daí o menor entre nós será igual ao maior entre nós. Essa é a parte mais linda, né? Na volta de Jesus, tudo se faz perfeito. E diz lá em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Então, no céu não vai ter fofoca, no céu não vai ter gente feia, no céu não vai ter gente gorda, né? Nem calva, no céu, aleluia, né? No céu não vai ter gente murmuradora, não, no céu vai ter um povo glorioso, maravilhoso, transformado à imagem e semelhança de Jesus, e toda a glória irá para Ele, Bem, encerrando, nós vamos só ler mais um versículo, que é o versículo 23, que é uma advertência, e aqui Paulo, de fato, a partir dessa advertência, ele vai continuar falando sobre os gentios, mas ele vai entrar num assunto um pouco mais profundo, sobre o mistério, né, da redenção. Mas ele encerra essa parte aqui do seu discurso, né? Ele encerra dizendo assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, é muito importante esta palavra ser. Então ele está dizendo essas coisas maravilhosas, né? Ele está dizendo, olha, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se permanecerdes na fé, alicerçados e firmes.
não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, aqueles, de novo, eu sou obrigado, porque são as duas escolas mais importantes dentro dos evangélicos, tá? De novo, calvinismo, arminianismo, né? Então, os calvinistas, eles acreditam em eleição, ou seja, alguns são escolhidos por Deus para a salvação, os demais não. Bem, os que acreditam na eleição, eles também acreditam na segurança eterna, ou seja, uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez eu fui convidado para ensinar numa escola, e eu acho que eu era o único arminiano na escola. E eu entrei nesse assunto para o meu horror. E eu comecei a dizer, né, que não existe segurança eterna. Praticamente a aula toda levantou e foi embora. Na verdade, por educação, só um levantou e foi embora, né? Os outros ficaram ali, caras fechadas. Mas, então, é uma escola importante, ela existe, e glória a Deus, né? Se for verdade, glória a Deus, ainda mais se não for. Eu quero que todos, né, tenham a oportunidade de ser salvos. Mas quem crê em eleição também crê na segurança eterna, que tu não perde a salvação, tu é um eleito, então não importa o quanto tu tentar, tu não vai perder a salvação, eventualmente tu vai rodar e vai acabar de volta nos caminhos do Senhor. Já os arminianos pensam diferente, acreditam no livre arbítrio, ou seja, todos podem escolher, e porque todos podem escolher, a segurança é condicional. Então, assim como tu escolheste a Cristo, tu podes rejeitar a Cristo ao longo do teu andar com Deus. Então, nós, como arminianos, nós cremos que a segurança é condicional, ou seja, nós podemos perder a salvação. E eu acho que isso deve ser um motivo de preocupação. Eu acho que isso deve ser um motivo de alerta. Eu acho que muitas vezes nós somos arminianos, mas nos comportamos como se fôssemos calvinistas, como se a gente não perdesse a salvação, a gente pode pecar à vontade, fazer o que a gente quer, desobedecer o Senhor, né, visitar o mundo, passear aí em volta da terra e não tem perigo. Não é assim. Eu conheço algumas histórias de algumas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor e morreram antes de voltar para os caminhos do Senhor. São pessoas que perderam a salvação. São pessoas como Salomão, que conheceu o Senhor, experimentou o Senhor e na velhice rejeitou o Senhor para outros deuses. Em Hebreus fala claramente, né, no capítulo 6, que é uma pessoa que experimentou a palavra do Senhor, o Espírito de Deus e a glória do mundo vindouro e depois rejeitar Jesus, que é impossível essa pessoa se arrepender e voltar de volta ao Senhor. No sentido que o coração endurece, né? A pessoa... Então, é muito perigoso. E eu acho que nós vivemos um tempo na história da igreja, onde as pessoas estão brincando muito com a sua fé. Elas não estão levando a sério e estão se permitindo cometer pecados que podem levar à perdição. Então, não é triste, né, tu viver toda uma vida para o Senhor, depois no final da vida tu morrer e ir para o inferno? Então, o temor do Senhor é um outro assunto tão importante que pouco é falado. E outro dia eu vi uma pessoa dar uma explicação do que significa o temor do Senhor, que me deixou horrorizado. Que temor do Senhor não significa nada de temor, significa... é uma forma diferente de dizer amor. Por favor, vai explicar isso para Ananias e Safira, né? Que temor significa amor, né? Ananias e Safira morreram num culto como este, porque pecaram para o Espírito Santo. Então, o temor é importante. Sabe, eu cheguei à conclusão, não é possível servir o Senhor apenas baseado no amor. Tu encontra um monte de pessoas que estão lá no mundo dizendo, eu amo o Senhor. Eu já ouvi irmãos defendendo outros irmãos, né? O camarada está em pecado e o irmão diz para mim, Wilson, ele está em pecado, mas ele ama Jesus. Então, o amor, não creio que só pelo amor nós conseguimos
servir o Senhor? Tem que ter o temor. A gente tem que saber que existe a bondade de Deus e a severidade de Deus. Que os nossos atos têm consequências. Que o homem colhe o que ele semeia. Eu acho importante, é saudável, né? Eu sempre tive um medo referencial, tá certo? Reverencial, um medo reverencial do meu pai, por causa da varinha. Sabe, os meus filhos sempre tiveram um medo reverencial, meu e da Leide, por causa da varinha. Era bom, era saudável. Eu estou preocupado com a geração dos meus filhos, que não estão usando a varinha com seus filhos. E eu vejo que os filhos não estão tendo esse medo reverencial dos seus pais. E estão sendo criados sem respeito, sem temor de desobedecer, né? Então, sim, eu já fui confrontado com pecados, já fui tentado, e eu disse não para o pecado, não porque eu amava o Senhor. Eu disse não para o pecado, porque eu sabia que as consequências seria a minha destruição. Nós precisamos, e eu acredito que Paulo, ele termina aqui, deixando muito claro, olha aqui, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, essa coisa maravilhosa, que a salvação também é para os gentios, e que a graça, ela é poderosa para te alcançar. Se hoje tu estás nos caminhos do Senhor, é porque a graça te alcançou, mas fique sabendo que tu precisas permanecer na graça, senão tu podes perder a salvação. Está cheio quando a gente evangeliza, a gente encontra muito crente desviado, né? Isso é muito triste. Crente desviado. Alicerçados e firmes, Paulo fala. O único alicerce sobre o qual podemos edificar a nossa fé é Jesus, certo? E o ensino apostólico. Vejo muita gente que está baseando sua fé em outras coisas que não na pessoa de Jesus. Mais adiante, Paulo vai tocar muito nesse assunto da pessoa de Jesus. Não é uma religião que nós estamos seguindo, é uma pessoa. E o alicerce da nossa vida tem que estar nele, não numa denominação, não num pastor, não numa congregação. Então diz lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Este é o nosso alicerce, é Jesus. Tu não pode, às vezes eu encontro uma pessoa lá no mundo e eu digo, por que tu não estás mais nos caminhos do Senhor? E a pessoa diz, porque o pastor me machucou, porque o irmão me enganou, por causa disso. Eu disse, e Jesus nessa história, onde é que está? O que Jesus fez contra ti, para tu abandoná-lo? Alguns também estão ofendidos com Jesus, né? Mas daí, essa é outra história. João Batista também se ofendeu com Jesus. Em Efésios 2:20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Isso está falando da Bíblia. Tem muita gente aí que diz, eu creio em Jesus, mas não tem interesse neste livro. Olha, tu pode dizer que tu é seguidor de Jesus à vontade, mas se tu não crê e não vive o que está escrito nesse livro, tu não está seguindo Jesus. Ele diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Então, tu diz para mim que tu é cristão, mas a tua atitude em relação a este livro e as verdades nele contidas vai confirmar se realmente tu é um discípulo de Jesus, né? Ou o que Jesus chama de hipócrita. E um hipócrita é uma pessoa que tem uma devoção fingida. É uma devoção fingida. Bem, queridos, é isso. O bacana é que Paulo termina essa parte dizendo que
ele havia pregado a toda criatura debaixo do céu, né? E eu pensei assim, só um pouquinho, toda criatura debaixo do céu. Então Jesus já teria voltado no tempo de Paulo, porque Jesus disse, né? Então esse evangelho será pregado por toda a terra, então virá o fim. E Paulo, ele afirma aqui neste versículo, ele diz, pregado a toda criatura debaixo do céu. A verdade é, o que Paulo estava dizendo é que dentro do Império Romano, não havia uma província, não havia um distrito, não havia uma colônia dentro do Império Romano que não tinha ouvido falar de Jesus. Tinha um monte de tribos bárbaras, né, fora do Império Romano, mas dentro do Império Romano, lá estava Paulo, escrevendo em Roma, dizendo, olha, o Evangelho alcançou toda a esfera da minha ação de influência. E eu fico pensando, este é o testemunho de Paulo na sua geração. Qual é o nosso testemunho na nossa geração? Será que toda Porto Alegre tem ouvido falar de Jesus? Será que todo o Rio Grande do Sul tem ouvido falar de Jesus? Será que todo o Brasil tem ouvido falar de Jesus? Eu estou orando que Deus restaure a sua igreja, esse espírito missionário, né? Onde nós teremos esta fé de, não digo ganhar a nossa cidade para Jesus, porque alguns vão rejeitar, mas que a gente possa dizer, não tem um bairro, não tem uma rua, não tem uma casa que não ouviu falar de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?